Bom dia, cavaleiros e damas, Colégio Ângulo de Divinópolis. Hoje nós estamos na nossa sexta aula, de literatura do segundo trimestre e hoje nós vamos trabalhar com um olhar voltado para o naturalismo. Nós já falamos, que o realismo e o naturalismo, eles vivem ali no mesmo espaço, coabitam ali no mesmo espaço, os escritores naturalistas e realistas. A gente começa aí com duas obras inaugurais. A gente tem com o realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com Machado de Assis, E nós temos o Mulato de Aloysio de Azevedo, os dois que iniciam, um o realismo e o outro o naturalismo. Lembrando que eu disse para vocês na semana passada que o realismo e o naturalismo eles surgem, a partir da saturação do romantismo. As pessoas já estavam cansadas do excesso de subjetividade, de egocentrismo, de eusismo, dessa literatura voltada para a subjetividade totalmente distante da realidade, totalmente distante, totalmente escapista, fugindo ali, buscando a infância, a época, até a morte como fuga da realidade, uma literatura totalmente utópica e, lógico, não se esquecendo que dentro dos padrões burgueses. A gente nunca pode se esquecer disso, que a literatura do romantismo, ela é uma literatura para agradar o gosto da burguesia. Lembra que eu até comentei com vocês da obra Senhora? Que a gente espera, tá lá lendo a história todo entusiasmado, E de repente ela muda de viés, por quê? Porque era preciso agradar a moral e os bons costumes da burguesia daquela época, Então, sempre lembrando, essa é a nossa última atividade da apostila 2, lá do Bernoulli, páginas 163 a 165. Façam aí, por gentileza, todos os exercícios, A nossa disciplina de sempre estarmos em dia com a nossa atividade, com o nosso compromisso aí, em dia com o Enem, A literatura é uma parte relevante, muito importante para o Enem, todos nós sabemos disso, Então, a gente termina nessa semana a apostila 2, semana que vem a gente já começa com a apostila 3, ok? Na sexta-feira passada, nós tivemos o nosso teste número 3, falando ainda sobre o romantismo, Então, lá na questão número 1, falava o personagem indígena em obras românticas do José de Alencar, como Iracema e o Birajara. O personagem ele é retratado de que forma, Então, a gente vai lembrar que ele é retratado de maneira idealizada, Lembrando que ele pega ali o molde do herói medieval, mas ele vai ser transmutado para a nossa realidade, Então, o herói vai ser idealizado como pano de fundo, a natureza como pano de fundo, e o herói é aquele herói épico, forte, destemido, corajoso, só com os moldes, os elementos que fazem parte do nosso cenário, correto? A questão número 2 versava sobre Memórias de um Sargento de Milícia. Eu comentei até com vocês na última aula, adoro, já li esse livro 2 vezes, acho ele muito interessante, É um romance de transição, ele foi escrito por Manuel Antônio de Almeida, e a pergunta era que essa obra chama atenção de um aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja, uma visão social transmitida a partir de qual perspectiva? Aí é interessante. Nesse caso, a resposta correta é a letra E. Ele é o primeiro romance do romantismo, o romance romântico, que vai trazer para nós uma perspectiva diferente. Ele vai falar das classes pobres e menos favorecidas. Os personagens que ali são desenhados, que são apresentados, embora tenha ali a narrativa lenta, a narrativa minuciosa, que é comum dos romances do romantismo, ele já vai trazer esse viés. Primeiro, a visão do anti-herói, O Leonardo Pataca Filho, ele é ao mesmo tempo herói e anti-herói, que ele vive entrando em roubada, ele vive entrando em problemas, Então já é um pezinho no realismo, naturalismo, e ele também mostra as pessoas comuns, no dia a dia, que é diferente do mote geral do romantismo, que era mostrar a burguesia, a classe mais favorecida, a aristocracia, correto? A questão número 3 faz uma descrição de Iracema, bem interessante aí, como já havia falado com vocês, ele sempre vai mostrar, os elementos do romantismo, eles são muito fortes, a questão do elemento da natureza e o descritivismo. Então, ele pergunta, ao caracterizar Iracema, José de Alencar, que foi o que mais produziu nessa época, o nosso Rick Riordan, lá da época do romantismo, relacionam a elementos da natureza, pondo aquela, ou seja, Iracema, em uma relação a esta, a natureza, uma posição de quê?
de vantagem. Então ele compara, né? Então o que o autor faz? Ele compara Iracema aos elementos da natureza, mas ele compara mostrando que ela é mais, né? Então ela sempre vai ter uma posição de vantagem em relação à natureza, até porque é a heroína da história. Na questão número 4, né, ele pergunta: a história literária do romantismo do Brasil nos permite afirmar que... Detalhe importante que a gente afirma aí como resposta correta, a letra B. Coincidiu com o momento decisivo de definição da nacionalidade e colaborou para essa definição. Nós temos que lembrar que o romantismo no Brasil coincide com o movimento de independência do Brasil, também com os movimentos evolucionistas, né? Então, de uma certa forma, aquele aspecto indianista, nacionalista, vai fazer com que a literatura faça um caráter definitivo de nacionalidade, que ela ajude até, de uma certa forma, nesse movimento de independência. Correto? A nossa última questão do último teste: característica comum a toda obra romântica. Então, quando você lê as obras românticas, qual que é um elemento que a gente bate o olho e enxerga em todas? Com certeza a letra C, a idealização da mulher. Porque na letra A e B, indianismo, nacionalismo, a gente vai ter numa geração, a primeira geração. O condoreirismo, né, que tem a ver com a questão da abolição da escravidão, né, tem a ver com a terceira geração. A fuga através da morte, que está aí na letra E, tem a ver com a segunda, que é ultra romântica, ou mal do século, ou byronista, lá inspirada em Lord Byron. Né? Então, mas em todas essas gerações, primeira geração, segunda geração, terceira geração, é possível a gente enxergar a idealização da pessoa amada. Correto? Com essa correção aí, meus queridos, nós terminamos o nosso olhar sobre o romantismo, né? E vamos dar sequência a um novo olhar, que é a escola literária que vem subsequente, que é realismo e naturalismo. Já vimos na semana passada o realismo e hoje vamos nos debruçar um pouco mais sobre o naturalismo. Primeira coisa, é importante a gente pensar o seguinte: o que é o naturalismo? O naturalismo é uma tendência, tanto estética quanto literária, que muito interessante, que surge na França, né? Então, primeiro ela surge na França. E qual que era o intuito essencial do naturalismo? Retratar a realidade social. Né? Que a arte serviço, a gente tem que lembrar disso, que ora a arte ela vamos dizer assim, ela é meramente um elemento de distração, ora a arte tem um viés político-social. Existem aqueles movimentos literários. Isso não dá demérito para uma outra escola literária, nem por uma outra obra de arte ou escola artística, de forma alguma. Né? São olhares diferentes, são contextos sociais diferentes, são situações diferentes. E a gente sempre tem que lembrar que o contexto em que as pessoas estão vivendo, o momento que elas estão vivendo, é definidor para como que os artistas vão se movimentar. Vamos pensar lá na época do Renascimento Cultural. Né? Nós tínhamos vivido aí um momento fortemente de pouco acesso à arte, pouco acesso à cultura, em que havia ali um domínio da igreja com a sua ideologia. Então era preciso, e a burguesia surgindo ali, né, correndo por fora do clero e de uma certa forma, né, dos reis, né, vamos dizer assim, da monarquia. Então era preciso desenvolver uma ideologia, e a gente vê ali a política de mecenato. Então, é entender que uma obra, se ela é mais distante ou mais próxima da realidade, isso não significa que ela é melhor ou pior. Ela é apenas diferente. Né? Agrada a uns, desagrada a outros, com certeza. Né? A arte ela é para ser avaliada, analisada, apreciada com o seu viés. Né? Então, a gente costuma brincar, né, que a arte é assim: você ama ou odeia, igual ópera. Você vai a uma ópera e fica extasiado, emocionado, ou fala assim: nossa senhora, pelo amor de Deus, não acabava nunca. Então, assim é a arte. Né? Então, o naturalismo ele surgiu na França com esse objetivo. Né? Alguém estava incomodado, um grupo de artistas, né, de intelectuais, estavam ali incomodados com aquela realidade e queria trazer, né, contrariando, né, repudiando o senso do romantismo, ele queria trazer realidade para a arte. Trazer a realidade e servir ali, de uma certa forma, como uma ferramenta de denúncia.
né? Então, ela é uma escola literária que provocou muito choque, né? Um choque tão grande ou até maior, vamos dizer assim, do que aconteceu depois lá no romantismo, no modernismo lá na frente, né? Então, aquela arte de contestação. E com certeza a classe nobre, a classe dominante, de uma certa forma deu uma torcida de nariz, tanto para o realismo quanto para o nacionalismo. Então a gente precisa entender isso, que o naturalismo ele tem forte análise social. Então ele vai evidenciar temas e personagens que na época eram excluídos, marginalizados. Até citei para vocês, né, quando estava corrigindo aí as questões do teste da semana passada, falando lá do Manuel Antônio de Almeida com Memórias de um Sargento de Milícia, que ele já começa a trazer pessoas comuns, né? Ele retrata a elite, mas retrata pessoas comuns. Já o naturalismo, ele vai mergulhar de cabeça nisso. Trazer o excluído, trazer o marginalizado para a obra de arte. Né? Então, por exemplo, na França, havia um preconceito muito grande contra o povo cigano. Então, com certeza, o escritor francês vai trazer, né, ali dentro da sua obra, o cigano, vai mostrar essa gente que era discriminada, que era marginalizada. Né? Então, por isso, aí muita gente às vezes até confunde, né, o naturalismo com o realismo. A gente tem que lembrar o seguinte: o realismo ele tem uma tendência de análise mais psicológica, enquanto o naturalismo ele tem uma análise mais social. Né? O homem, dentro ali da sua sociedade, como produto e ao mesmo tempo transformador dessa sociedade. Correto? O contexto histórico do naturalismo, ele vai ser altamente influenciado por Charles Darwin, né? que estudava o indivíduo e acreditava que as ações do indivíduo estavam diretamente relacionadas à sua herança genética, vamos dizer assim. Né? Então, que o ambiente em que ele vivia, o ambiente em que ele crescia, era um dos determinantes junto com a sua herança genética. Então, ele vai falar do ambiente como determinador, né? E também da sua herança genética. Então, Charles Darwin, ele ali, a base que inspira os escritores, né? Os artistas, não vamos falar só escritores, não, nós tínhamos pintores, né? Tínhamos várias outras tendências. Os artistas do naturalismo. Então, a biologia, a sociologia, ela vai ser muito avaliada, muito analisada. E aí um detalhe interessante que a gente tem que chamar a atenção, que naquela época o capitalismo brutal, né, e ainda em muitos lugares os resquícios da escravidão, que eram temas pouco debatidos, vão vir à tona, vão trazer, né, por exemplo, a gente tem aqui o Mulato, de Luiz Azevedo, né, vai falar desse indivíduo, né, pensa, naquela época ele não era nem homem livre, branco, nem era escravo. Quem era aquele indivíduo, né? Aquele indivíduo à margem realmente da sociedade. E como eu havia dito para vocês, o naturalismo ele surge na Europa com a influência do francês Émile Zola, que vai ser assim, um marco. A gente fala assim que o marco dessa escola é através de Zola, né? Então que ele fala que o homem ele precisava nas letras retomar a natureza e ao homem observando diretamente a sua anatomia, a sua genética, a sua herança genética e as suas relações sociais. É muito interessante pensar nisso. Em Portugal, né, a gente vai ter os nossos escritores em língua portuguesa, lá em Portugal, vão também sofrer influência de Zola, né? E aí nós vamos ter um nome muito interessante que é Eça de Queiroz. Então, o nosso escritor aí, o Eça de Queiroz, ele vai ter os dois panoramas, ele vai escrever obras do realismo e naturalismo. E aí é interessante que ele tem duas obras que gritam para nós essas características, né? Que é o Crime do Padre Amaro, que vai servir ali de uma certa forma como ferramenta de denúncia. Como eu disse para vocês, o naturalismo ele tem esse caráter, esse viés de denúncia, né? E ele vai fazer no Crime do Padre Amaro, ele vai fazer esse caráter da hipocrisia do clero, né? Assim como em Primo Basílio, né? Ele vai criticar a nobreza da época através da crítica ao adultério. Então ele vai pegar o adultério como forma de criticar o casamento, as instituições, né, ali hipocritamente conduzidas, né? Que é uma obra também, um escritor e obras muito recomendadas. E no Brasil? Como que a gente vai pensar no Brasil, no naturalismo? A literatura naturalista no Brasil ela vai ganhar força principalmente por causa da escravidão
e da extrema desigualdade social, né? Que esses temas eram pouco explorados, né? Nós tivemos muitas obras do romantismo e até então ninguém tocava nessa mazela, né? A gente fala que o naturalismo e o realismo, eles querem tocar na ferida, eles querem cutucar ali nas mazelas da sociedade. E qual que era a nossa mazela naquela época, né? No século XIX? A escravidão e a desigualdade social, correto? Também sofrendo aí a influência de Emile Zola. E aí nós vamos ter um nome, né, uma maranhense, a Luísa Azevedo, né, que criou aí o Mulato, que é o marco inicial da obra, né, da obra naturalista no Brasil. Depois nós vamos ter uma outra obra muito conhecida, que é o Cortiço, uma que eu gosto muito, inclusive usei como tese, né, para meu encerramento de curso. Né? Então o Cortiço ele vai mostrar ali, a gente é capaz, ele é tão interessante nas questões das mazelas sociais, dos problemas sociais. Se você pegar o Cortiço, você consegue enxergar, analisar a obra com todos os pecados capitais, ou seja, com todas as mazelas e os vícios do ser humano dentro de uma única obra, né? E aí nós tivemos aí um detalhe que é muito importante a gente lembrar dos escritores naturalistas, é que eles não tinham pretensão nenhuma de agradar, de entreter o leitor. De uma certa forma, eles tinham até um certo gosto em provocar aquele asco, né? Aquele incômodo no leitor. Então, ele queria mexer com os sentimentos, com os incômodos do leitor, vamos dizer assim. Né? Então, ele não tinha pretensão nenhuma em agradar o leitor, como era o caso do romantismo, que às vezes até mudava o destino do personagem para agradar a burguesia. Né? E eles queriam narrar, descrever, mostrar a triste realidade do Brasil, queriam mostrar a discriminação racial, a discriminação social. Eles foram muito ousados, vamos dizer assim, para aquela época, né? Então a gente vai mostrar, a gente costuma dizer que o Aloísio, ele tem a coragem, né, de mostrar, historicamente, elementos que eram apagados da sociedade. É como se em outras obras, em outros momentos da literatura, aquelas pessoas não existissem. Né? Então ele vai mostrar que essas pessoas, né, no ambiente que elas viviam, vão compartilhar as mesmas fraquezas, os mesmos vícios e dificuldades que a nobreza. Né? Então, além, aí lembrando, estou falando muito aqui de Luísa Azevedo, mas a gente tem outros, né? A gente tem Adolfo Caminha, Horácio de Carvalho, Inglês de Souza, Raul Pompeia com Ateneu, né? Que é também uma obra que, tendo oportunidade, a gente não pode deixar de ler de maneira alguma, e Emília Bandeira de Mello, correto? Dentro da literatura, né, a gente fala que o naturalismo ele se deu mais no plano da literatura. E o grande diferencial que ele traz em termos de arte, né, de observar, de pegar o texto propriamente dito, é a linguagem mais coloquial, mais simples, de uma certa forma, em algumas situações até vulgar mesmo, para provocar o leitor, para trazer incômodo. Então ele vai trazer temas relacionados ao cotidiano, né, a discriminação, as misérias, os crimes que aconteciam e que muitas vezes eram, vamos dizer assim, abafados, né? Então, assim, a gente sabia que havia muito envolvimento ali dos poderes instituídos com a nobreza, com a burguesia, né? Então, eles acreditavam que a seleção natural, né? A seleção natural, ela ia impulsionar de uma certa forma o comportamento da espécie. Então, era preciso retratar essa espécie humana, vamos dizer assim, que compõe a personalidade aí da sociedade, para trazer e fazer uma reflexão, fazer as pessoas dialogarem sobre algo vivo, algo real, que de uma certa forma chocava, mas era a realidade que você estava vivendo. Né? Nós temos aí como principais características dessa época a linguagem simples, a influência darwinista, né? A ênfase animalesca, que eu acho interessante, que ele coloca muito o homem regido pelos seus instintos, né? O homem tirando a razão, ele é bicho, ele é instinto, e ele tem as suas necessidades mais primárias e mais primitivas, digamos assim. Né? Então, tirou a razão, o homem é bicho. Né? Fala-se muito também do determinismo, né? O homem aí como determinado pelo seu meio, pelo seu contexto, pelas suas vivências. Há também a presença de um cientificismo excessivo. Então, ao descrever os textos, eles colocam muita teoria sobre o homem e o seu comportamento, mas levando muito a questão de
uma posição de um cientista. É como se ele estivesse dissecando, né? Estivesse ali no laboratório, dissecando o animal e vendo cada parte do animal, né? Com as suas vantagens, com as suas desvantagens. A predominância vai ser sempre o cotidiano, então a gente sempre vai enxergar no realismo, no naturalismo, o cotidiano, e essa literatura, ela é sim usada como ferramenta de denúncia social, uma ferramenta direta de denúncia social, né? E aí é interessante a gente pensar, então quais que são os temas abordados, tanto no romance quanto no teatro, né? Até porque também o teatro é algo muito forte nessa época, então ele vai retratar o quê? A miséria que as pessoas viviam na sociedade, a crise da produção lá no campo, a dificuldade do campo, as péssimas condições de vida, né? A crítica ao tradicionalismo da sociedade, as pessoas estão ali sofrendo com dificuldade, mas o tradicionalismo, né? A moral burguesa tinha que ficar acima de qualquer coisa. A violência extremada das forças, né, policiais da época, os crimes que muitas vezes eram abafados, vai começar a abordar, até porque ele fala do homem na sua essência, ele vai abordar a sexualidade, o adultério, a política, a marginalização da pobreza. Então são temas ali pertinentes e recorrentes dentro do naturalismo, né? E aí só para a gente retomar, lembrando que na semana passada nós falamos disso, mas eu vou retomar isso aqui, né? Então, enquanto o naturalismo propõe um estudo biológico do homem a partir de suas ações e a partir da sua hereditariedade, vamos dizer assim, o realismo ele vai expressar um homem psicológico e a maneira como ele lida com a sociedade que é à sua volta. Correto? Essa é a distinção aí, o traço definidor distintivo dos dois. E aí, falando aqui, Aloysio Azevedo é o maior deles em termos de conhecimento, de divulgação, não maior no sentido de que ele escreveu melhor, mas ele é o mais conhecido como dramaturgo, pintor, caricaturista, foi também diplomata, né? E ele vai ter obras importantes. O Mulato, Memórias de um Condenado, A Condessa de Vésper, Casa de Pensão e o Curtiço, que é um dos que eu mais gosto. Né? Temos também aí Adolfo de Caminha, a gente não pode deixar de falar dele, com a Normalista, Voos Incertos, País dos Yankees e O Bom Crioulo, que é uma obra aí muito conhecida. Correto? Pessoal, grande beijo a todos, espero que tenha orientado para vocês um pouco aí do realismo, que é uma obra muito interessante, uma parte muito interessante da literatura brasileira. Até a semana que vem.